este é o programa Reflexões com Jesus. Sejam bem-vindos e hoje vamos refletir sobre a parábola O Grão de Mostarda. E antes de iniciarmos, eu quero indicar para vocês um vídeo que eu assisti essa semana de Divaldo Franco, que é Depressão e os Transtornos da Afetividade. Nesse vídeo, o Divaldo fala, em alguma parte, sobre as parábolas de Jesus. E ele diz que as parábolas de Jesus, ela é uma terapia, a terapia da alma, porque ela nos remete a situações, a condições em que vivemos e como nós agimos em determinadas circunstâncias. E é uma dica, a parábola ela dá dica, nos orientando de como agirmos naquelas circunstâncias para alcançarmos o reino de Deus, ou seja, encontrarmos esse eu superior, porque o reino de Deus está dentro de nós, está no coração do homem. Ele fala isso no momento do Evangelho, que um dia desses nós vamos comentar aqui também. Mas é importante nós refletirmos nisso, como a parábola pode ser um movimento terapêutico da nossa alma. Como podemos interagir com esse conhecimento, com essas informações e aprendermos a nos orientarmos melhor para irmos ao encontro do eu superior. E a parábola do grão de mostarda, ele fala que é semelhante, sempre ele vai nos remeter essa semelhança ao reino de Deus, então é semelhante ao reino de Deus que o homem recebeu uma semente. O homem, todos nós, né, claro, gênero humano, recebeu uma semente e semeou em seu campo. Sendo, porém, o grão de mostarda a menor das sementes, ela pode se transformar, sendo cultivada, na maior das hortaliças. E ainda pode se transformar numa frondosa árvore, onde os pássaros se aninham e constroem lá os seus ninhos, né, se alimentam. É uma condição maravilhosa, porque de favorecermos ao mundo esse ser como se fosse uma árvore frondosa, de grandes possibilidades, de grande alcance para o mundo, podendo acolher, podendo ajudar e fornecer, não é bem fornecer, mas ter em você esse espaço onde as pessoas se sentem acolhidas, porque o pássaro, quando ele se aninha numa árvore, é porque ele se sente acolhido por essa árvore. E o que Jesus nos ensina então nessa parábola? Que nós recebemos uma mensagem. Nós recebemos, aliás, não a mensagem, nós recebemos a semente, que é a semente que os espíritos vão dizer a Kardec lá no Livro dos Espíritos, sendo a inteligência o atributo principal do espírito. Então, será que essa semente que nós recebemos não é essa inteligência, esse atributo principal do espírito aqui guardadinho lá no fundo da nossa alma, que representa o nosso eu superior? Já que ele fala que toda vez que ele vai falar a parábola, ele fala que é semelhante ao reino de Deus. Sendo assim, como nós vamos perceber isso em nós? Percebendo a nossa condição interna, a nossa inteligência. A questão é, eu estou vivendo da minha inteligência, eu estou desenvolvendo, aproveitando os acontecimentos, as situações, sejam elas adversas ou favoráveis a mim, ao meu bem-estar, ao prazer, à alegria, ou nos trazendo incômodos, ou nos trazendo situações difíceis. Nós estamos aproveitando para desenvolver a inteligência. A própria condição do trabalho, também no Livro dos Espíritos, eles dizem que o trabalho é necessário para desenvolver a inteligência do homem, para que o homem evolua a inteligência. Também os Espíritos nos dizem, no Livro dos Espíritos, na mesma obra, que o progresso moral decorre do progresso intelectual, ou seja, é na evolução da inteligência, na observação, no entendimento da vida em relação a nós, como nós recebemos as situações e como nós cuidamos dela e aproveitamos para semear. Só que essas situações, muitas vezes, elas nos afetam minimamente.
E são essas situações mínimas, como o grão de mostarda, que nós vamos semeando dentro de nós, que nós precisamos aproveitar para semear e cultivar. Aproveitar porque o mundo, ele nos oferece muito mais situações adversas. O mundo, ele é de contingências, ou como dizia o filósofo Pitágoras, o mundo é de contradições, e essas contradições nos frustram, até com nossas próprias contradições, daquilo que dizemos e acabamos fazendo diferente. É uma característica do nosso mundo. Isso, o Pitágoras existia lá há 500, 400 anos antes de Cristo, e ele já observava isso, que o mundo já era de contradições. E nós observamos hoje que o mundo é esse retrato da contradição mesmo. E precisamos olhar mais para isso e observar se nós estamos sendo nós mesmos, para saber se essa semente que nós recebemos, nós estamos semeando, porque é preciso ter o ato. O homem recebeu a semente e semeou em seu campo. E a partir do momento que ele cultiva, ele se transforma na maior das hortaliças. Nós estamos fazendo uso daquilo que é um potencial nosso, ou estamos só vivendo de repetições, de hábitos, de atos que trazemos inclusive de outras existências, e aquilo que vivemos copiando, não é? Deixando a criatividade de lado, porque a criatividade ela é fundamental, ela é da nossa natureza e ela também está nesse mundo íntimo. A nossa capacidade criativa de resolvermos situações, de desenvolvermos problemas mesmo, de olharmos os problemas numa condição em que ele é, do tamanho que ele é, e procurarmos as soluções, as resoluções das situações adversas. E é semeando esse grão de mostarda que nós vamos entender isso, fazendo essa terapia, ou seja, buscar dentro de nós esse grão de mostarda, essa semente mínima, essa essência divina dentro de nós, esse atributo do espírito que é a inteligência, e encontrar dentro de mim, dentro de você. E aí nós vamos fazer o quê? Semear, cultivar, fazer uso dela. E fazendo o uso da inteligência, nós vamos ver que o mundo começa a se apresentar de uma outra forma. Eu começo a ter esse discernimento, a deliberar, a ter atitudes realmente pensadas, refletidas. Quando é que nós usamos a razão para buscar uma lógica do nosso próprio pensamento, do nosso próprio ato? Como é que nós fazemos isso? Nós estamos sendo nós mesmos? Clarice Lispector, no poema Se Eu Fosse Eu, ela faz uma reflexão interessante sobre isso. E ela começa dizendo que ela guardou alguma coisa e não sabia onde estava. E ela resolveu pensar, para encontrar, se eu fosse eu, onde será que eu guardaria isto? E aí ela nem procurou mais porque ela se deparou nessa condição. Se eu fosse eu, e ela começou a ver que ela não era ela. E é muito interessante o poema, eu recomendo também. E aí você vai vendo, se eu fosse eu teria essa atitude que eu estou tendo? Se eu fosse eu mesma, eu veria o problema, a situação dessa forma? Então nós estamos num mundo muito conturbado atualmente. E nós precisamos ser nós mesmos para encontrar dentro de nós esse poder criativo, essa condição interna, deixar crescer esse atributo divino em nós, transformar essa semente numa condição maior, nessa luz maior que nós temos, mas que nós ainda não vemos. Nós queremos encostar na luz do outro, muitas vezes, né? Mas nós temos a nossa, mas o outro nos ajuda a encontrar a nossa. Não tem como viver dependendo da luz do outro. Fica aqui essa reflexão, esse entendimento de que nós recebemos e semeamos. E aí, quanto mais nós cultivamos, mais essa condição interna, mais o nosso eu superior vai crescer e vai superar o ego e vai superar todas as condições adversas de uma forma muito diferente daquela qual nós estamos acostumados a ver.
sempre com desânimo, com impaciência, com tristezas, com medo. Mas se nós começarmos a ser nós mesmos, esses seres que receberam essa semente, com todo esse potencial, nós podemos repensar a nossa vida, dar um outro olhar para quem nós somos, para como nós vivemos. Bem, é como o Divaldo disse, é uma terapia. Isso não é de repente, não é assim. São movimentos. Porque para você semear, você precisa cultivar, você precisa trabalhar e prestar atenção. Então, se observe, analise, faça esse movimento para dentro. Como diz Marlon Reikendal, vem para dentro, não vai para fora. É dentro que está a solução, é dentro que estão os recursos mais poderosos e mais iluminados que podem te ajudar em todas as situações da vida. Um beijo no coração, namastê, até o próximo programa.